porque nós observamos ao nosso redor tantas coisas diferentes. Parecem não seguir nenhuma espécie de padrão. E eu vou dizer uma coisa que acredito a maioria esmagadora de vocês hão de concordar comigo. Nós, seres humanos, não gostamos de viver situações em que não venhamos nos sentir seguros. Nós não gostamos de pisar em lugares onde não temos a certeza absoluta que aquela terra é sólida e que vai sustentar o nosso peso e que nós podemos caminhar nela. Nós queremos segurança. A insegurança nos deixa apreensivos, preocupados. O fato de não saber o que está por vir, o que pode acontecer, nos deixa como meninos assustados, no canto de um muro, acuados. E nós não gostamos disso. Por isso que os adivinhos e prognosticadores, aquelas pessoas dadas às adivinhações e aos horóscopos e profetas, e eles são tão procurados. Porque as pessoas desejam ter segurança naquilo que ainda nem existe, ou seja, o amanhã não nos pertence. Nós, na verdade, nem sabemos se vamos estar vivos ou não. E esta insegurança incomoda. O que será que vai acontecer? Será que eu vou casar? Será que eu vou ser feliz? Será que vai dar certo? Será que meu filho vai ter saúde? Será que meu filho terá um emprego bom? Será que eu vou engravidar? Ou será qualquer coisa? As pessoas têm uma vida. Será que eu vou conseguir passar nesse concurso? Enfim. O futuro nos incomoda por ser uma incógnita, nós não sabemos. Então as pessoas vão, as cartomantes, as videntes, as pessoas que leem mãos e as pessoas que veem o futuro através da posição do cosmos, das estrelas, dos planetas, e de alguma forma trazem uma segurança, mesmo que a grande maioria esmagadora desses prognósticos não passem de charlatanismo, de falsidade, de maneira de ganhar uma grana fácil em cima da insegurança das pessoas. Eles falam qualquer bobagem, a pessoa sai de lá tranquila, não é? Mas isto é uma característica. Esta insegurança. E esta característica está presente em nós. Preste bem atenção. E quando eu digo nós, eu não estou usando uma força de expressão, porque eu não estou aqui me colocando numa posição superior à tua. Não. Eu sou como você. Apenas um ser humano. E trago no coração os questionamentos, as dúvidas, as incertezas, o choro, o pranto, a lágrima, o sorriso, a alegria. Eu tenho sangue correndo na veia como você, cometo erros como você, e enfim. Não é essa a minha postura aqui. Não é a postura antipática de alguém que é dono da verdade. Não, absolutamente. Mas é a postura de alguém que procura ouvir o Espírito Santo para proveito próprio e transmitir aos outros. Porque tenho juízo na cabeça, porque sei que prestarei contas a Deus, porque sei que aquilo que a Bíblia Sagrada diz é verdade. A quem muito é dado, muito lhe será requerido, e eu tenho consciência disso.
que algo me será requerido no dia em que eu me encontrar diante do trono do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Por isso, meu irmão, minha irmã, saiba disso. Onde quer que você esteja, quando eu prego, não prego para aparecer. Eu não prego em busca de qualquer tipo ou espécie de benefício aqui neste mundo. Não. Os benefícios que eu tenho aqui nesse mundo me são dados pelo meu Pai, que é dono de todo ouro, toda prata, todo diamante, toda pedra preciosa. E Ele faz com que as suas bênçãos me persigam e venham atrás de mim por onde quer que eu ande. Mas o meu tesouro está no reino dos céus. É lá que eu vou viver pelos séculos dos séculos dos séculos. E eu espero que você tenha a mesma ambição. Mas em nosso relacionamento com Deus, nós trazemos esta mesma insegurança. Por que Ele está permitindo isso? Por que Ele permitiu que isso acontecesse? E se acontecer comigo? Não gostamos disso. E você vê mortes. E você vê tragédias terríveis. Maremotos que arrastam a milhares, sem perguntar a cor, o credo, a religião, e quanto dinheiro essa pessoa tem guardado, quais são os seus compromissos, quantos cheques pré-datados eles têm. Vem a onda e arrasta. Terremotos, pestilências, enfermidades terríveis, que destrói o corpo humano, e leva o corpo de uma pessoa a definhar em cima de uma maca e transfigurá-la. Um dia desse eu estava vendo uma fotografia de uma moça muito bonita. E a outra foto do lado, cadavérica, sendo levada no colo, só na pele e no osso. E eu disse, meu Deus. E as pessoas ficam assustadas. E isto é natural. Isso nos traz insegurança. Sabe, eu vou lhe dizer uma verdade. Sabe o que nós desejamos realmente lá no íntimo? Fala a verdade. Pense comigo. Lá no nosso íntimo, que nós queríamos de verdade, eu vou dizer para você. Nós queríamos que essa Bíblia aqui fosse para nós como aquela lâmpada, aquela do filme do Aladim. Lembra disso? Ele esfregava a lâmpada e o gênio aparece. Cruza os braços e você faz os 3 pedidos. Ele obedece. Porque ele é teu escravo. Ele é poderoso. O gênio pode fazer qualquer coisa. Aquilo que você desejar. Ele surge por entre a fumaça e cruza os braços e aguarda a tua ordem. E você faz os 3 pedidos e depois ele volta numa nuvenzinha e numa fumaça colorida e entra dentro da Bíblia e você enrolha ele de novo. Até a próxima ocasião em que você necessitar de novos milagres. É verdade, não? Eu estou mentindo ou eu estou falando a verdade? Não é esse o desejo que existe em nosso coração? E muitas pessoas deixam isto transbordar de dentro de si, porque
eles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e a quem retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, e batei e abre-se-vos-á. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ressuscitarão os mortos. Que coisa maravilhosa, hein? Mas, missionário, isso não é bíblico, não é verdadeiro? Claro que sim. Porém, todavia, contudo, nós observamos que nem todos os mortos voltam a viver. Você já viu os irmãozinhos serem profundamente envergonhados em sepultamentos ou não, hein? Eu já vi. Nem todos os enfermos são curados. Todo mundo tem que morrer um dia. E nós começamos a perceber que o domínio não está em nós. Gostaríamos de ter esse domínio. Olha, meu Deus, pense nisso. Que coisa maravilhosa ter o domínio de um Deus todo-poderoso que fez os céus e a terra, para quem não há nada que seja impossível e nada que seja maravilhoso demais. Ele estará sobre o nosso comando e nós temos a lâmpada mágica, ou seja, nós temos a Bíblia Sagrada e com ela nós manteremos o domínio dele, porque nós vamos escolher alguns versículos e vamos esfregar na cara de Deus e ai dele se não cumprir o que está escrito nesses versículos que nós estamos escolhendo para nos dar segurança de que quem está sobre o domínio somos nós e não ele. Isso nos deixa inseguros, porque ele pode fazer o que ele quiser, não é? De repente aquela pessoa que está doente, chegou a hora dela e Deus vai levá-la. E pode chamar o maior profeta, e pode chamar o homem ou a mulher dotado do maior dom de maravilhas e cura e orar, e nada vai acontecer. Porque Deus tomou a decisão de que chegou a hora para aquela pessoa. Isso nos deixa assustados. Uma vez eu ouvi um testemunho de um dos maiores pregadores, ainda vivos na terra, e muito usado por Deus no dom de maravilhas, cura, milagres. Morre Cerulo é o nome dele. E no testemunho ele estava dizendo que muitas vezes ele não conseguia compreender, mas ele foi aprendendo. E ele orava pelas pessoas, e saía caminhando por entre o povo e orando, e muitas curas iam se manifestando, e alguns paralíticos levantando da cadeira de rodas, mas outros permaneciam nela, por mais que tentassem levantar, e ele disse que não permanecia ali, insistindo naquilo, porque aquilo iria abater a sua fé. Ele simplesmente entendia que Deus está sobre o comando, e não era a hora daquele homem, ou quem sabe Deus o fosse levar realmente. E um dia ele estava andando no meio do povo, e uma mulher muito doente, ela despencou do chão, e ele pensou, morreu. Mas eu não vou nem parar para olhar. Eu vou continuar a andar e orar pelo povo. Quem Deus quiser, ele cura. E quem Deus não quiser, ele não cura. Eu sou apenas um instrumento nas suas mãos. Sabe, essa coisa desta instabilidade e insegurança
ela é perigosa, ela é uma porta de acesso para Lúcifer, porque você se lembra muito bem que Lúcifer teve uma ambição, e a ambição de Lúcifer foi exatamente essa: ele queria ser como Deus, ele queria desviar a glória de Deus para si próprio, para si mesmo. Observe isso, meu irmão e minha irmã. Isso pode ser uma porta aberta quando, nesta insegurança, nós tentamos nos prover de versículos bíblicos que vão nos tornar uma espécie de super-homens na terra dos viventes, e aquilo que nós falamos aqui acontece, e nada pode mudar, nem a vontade de Deus. Porque estaremos correndo o risco de cometermos o mesmo erro de Lúcifer e tentarmos roubar a glória e a soberania de Deus. Não queremos deixar que Ele seja Deus. Não queremos permitir que Ele tome as decisões. Não queremos permitir que Ele dite as regras. Isso nos traz insegurança. Queremos ter o domínio. Queremos controlar esse poder gigantesco que reina no universo. Mas jamais conseguiremos. Vemos tantos exemplos e isso traz tanta confusão. E o irmão escreveu para mim perguntando essas coisas. Missionário, eu não entendo. Às vezes os apóstolos de Cristo tiveram uma morte tão trágica. Por que Deus permitiu? João Batista foi degolado. Foi degolado. E quando eu leio sobre os heróis da fé, eu vejo que alguns abriram o oceano, conquistaram reinos, fizeram sinais, prodígios, maravilhas. Mas eu vejo que outros foram cerrados ao meio. Foram passados ao fio da espada. Viveram em cadeias, aprisionados, em lugares fétidos, trancafiados, acorrentados. Eu não consigo ver um padrão, uma linha de conduta, e eu fico assustado, eu não sei o que pode me acontecer. Eu queria tanto que fosse verdade aquilo que eu ouço na maioria das igrejas, e que Deus fosse só esse gênio da lâmpada mágica, e que eu pudesse controlar esse poder extraordinário, e que esse poder estivesse ao meu serviço, e assim eu garantiria o meu futuro. Mas nós devemos entender o que Paulo disse. Nós devemos deixar de lado as coisas de menino e devemos crescer. Deixem os meninos brincarem com as coisas de meninos, com os seus versículos bíblicos. Nós precisamos crescer. É o que a Bíblia diz. Precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Precisamos entender que Ele é soberano e é Ele quem está sobre o controle. Foi o que o rei Davi disse: o Senhor é meu pastor, que maravilha, aleluia, estou arrupiado. O Senhor não vai me deixar faltar nada. É verde pasto, água tranquila, é cálice transbordando, é mesa preparada na presença dos inimigos. Mas Davi disse: olha, a verdade é o seguinte, Deus, estou dizendo tudo isso e sei que tudo é verdade.
Mas tem uma coisa que eu quero dizer aqui, Senhor, no particular. A verdade é que eu sei que eu posso passar pelo vale da sombra da morte. Tu tens o domínio, o controle e a autoridade. Eu não sei quais são os seus planos e seus projetos, mas eu sei de uma coisa: se eu tiver que passar por lá, eu estou certo de uma coisa. Eu estou convicto, eu tenho muitas incertezas sobre o futuro. É uma incógnita. É uma incógnita. Eu não sei o que vai acontecer. O Senhor tem o controle, tem as rédeas da minha vida. Mas eu quero dizer uma coisa: mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu lá não vou temer mal algum, porque eu sei que tu estás comigo, o Senhor é bom. E a tua bondade, a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor, depois que essa história acabar, para tudo sempre, pelos séculos dos séculos. Davi deixou de lado as coisas de menino. Ele entendeu que Deus está sob o governo. Aconteça o que acontecer. Uns morrem, outros vivem, outros enriquecem, outros vivem na necessidade. Paulo disse, qualquer situação, venha o que vier, Ele é Deus da minha vida. Eu já aprendi viver na necessidade, ter em abastança. Eu já aprendi ser honrado e ser desonrado. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele é minha força. Ele não está comigo apenas quando eu tenho em abastança e transborda o cálice. Ele não está apenas comigo quando eu estou sendo honrado. Ele está comigo também quando eu estou sendo desonrado. Ele está comigo também. Ele não perdeu o controle da minha vida quando eu estou passando necessidade. Nós temos que amadurecer. Alguns tentam converter a Deus às doutrinas da Assembleia de Deus. Outros tentam converter a Deus aos pensamentos dos batistas. Outros tentam converter a Deus aos pensamentos dos neopentecostais. E outros tentam converter a Deus a qualquer tipo de doutrina, ou ensinamento, ou pensamento, ou seja lá o que for. Poucos são aqueles que dizem: Deus, seja Deus na minha vida. Me ensina, me conduz, me leva pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Eu sei que os caminhos que tu vai me levar são caminhos em que eu serei sempre mais do que vencedor. Porque eu conheço a tua palavra, e quando o Senhor diz: eu é quem sei os planos que eu tenho acerca de vós, e são planos de paz, de bênção, para dar a vocês o fim que deseja vosso coração. Sabe, o nosso tempo corre velozmente. Eu quero ler um texto em Romanos, quando Paulo fala um pouco sobre isso. No capítulo 9, verso 10, ele diz: e esse não foi o único caso. Ele está falando sobre a soberania de Deus. Lembra de Sadraque, Mesaque, Abdenego, aqueles três, daquela história da fornalha? Você está careca de saber, não é? E você lembra o que eles disseram? Lembra disso? Eles falaram: rei, nós não sabemos o que Deus vai fazer. Não, mas vocês não têm fé? Temos. Mas a nossa fé não é arrogante. A nossa fé não é uma fé menina, infantil. Não. Deus é Deus, nós não sabemos o que Ele vai fazer aqui. Sabemos que Ele tem poder para nos livrar, mas se Ele não quiser, nos joga lá dentro. Porque hoje mesmo nós estaremos com o Senhor no paraíso. Paulo diz aqui:
E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai. Nosso pai, Isaac. Todavia, presta atenção. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, a Rebeca: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, presta atenção, portanto, isto não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Escute. Você já leu em algum lugar que o Espírito Santo dá uns como apóstolos, outros como mestres, outros como pastores, outros como mestres e assim por diante? É o Espírito Santo quem faz isso. É verdade? Ou eu estou inventando uma mentira aqui? É ele quem faz? Isso quer dizer que não adianta você ficar orando, jejuando e clamando: eu quero ser um pastor, eu quero ser um mestre, eu quero ser um apóstolo, eu quero operar maravilhas. Paulo nos exorta a buscarmos com zelo maiores e mais excelentes dons. Não quer dizer que o Espírito Santo te dará. Ele está sobre o comando da igreja. A cada um ele levanta com um propósito, e ai daquele que levanta-se a si próprio. Tem muita gente que se chama de pastor, ele não foi chamado para ser, mas ele se chama de pastor e de pastora. Ou qualquer outro título que você queira colocar, porque tem tanto título. Eu estou achando que qualquer hora dessa vai aparecer alguém se titulando de querubim, arcanjo, vai impacto maior. Porque a moda agora é apóstolos e bispos. Deve surgir alguém querendo fazer algo diferente e colocar arcanjo, o querubim, algo de impacto, para ver se impressiona mais e traz o povo. Mas é o Espírito Santo quem manda na igreja. Paulo está dizendo aqui que não depende das obras, não depende do esforço, mas daquele que chama. E ele diz aqui: portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês poderá me dizer: então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizestes assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins de honra e outros para uso desonroso? Meu Deus do céu! Hein? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição, que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a sua glória? Complicado isso, não é, irmão? No entanto, quando nós simplesmente passamos a entender que Ele é Senhor, Ele não cria pessoas desde o ventre da mãe para ir ao inferno. Entenda que Ele é
onisciente. Você consegue discernir isso? Você consegue entender que Deus hoje, agora, nesse momento, Ele já sabe todos os nomes que serão lidos no livro da vida? Ele não será pego de surpresa. Você entende isso? Que Ele é onisciente. Então, quando uma pessoa está sendo gerada no ventre, Ele já sabe no que vai dar aquilo. Ele já sabe da dureza de coração, da obstinação. Ele já conhece isso. Isso vai se exteriorizar com o passar do tempo, será mostrado às pessoas, mas Deus já conhece isso. Há vasos de perdição e há vasos de honra. Aqueles que pelo seu livre-arbítrio decidem-se por se quebrantarem e constituírem Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. Não apenas chamá-lo de Senhor, 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 e faz o que dá na cabeça. Essa é a verdade. Então, não é? Chama Ele de Senhor, mas faz o que dá na telha. Constituir Jesus como Senhor. Entenda isso. Faça isso. E você vai viver para sempre no reino dos céus. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é o mesmo.